Olá pessoal, aqui é o professor Lucas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Minhas redes sociais. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para que nós possamos estar produzindo mais vídeos para vocês aí. Gente, a nossa aula de hoje é sobre indústria no mundo atual. A indústria, gente, ela emprega uma quantidade muito grande de pessoas em todo o mundo. A partir da indústria que são produzidos praticamente todos os artefatos que nós utilizamos no nosso dia a dia. A maioria deles são fabricados na indústria. Nem todo mundo tem acesso aos produtos oriundos da indústria. A gente sabe que no mundo, uma parte da população fica à margem das tendências de consumo. E isso vem do capitalismo, né, gente? Para ter pessoas ricas, tem que ter pessoas pobres. Para ter pessoas consumindo, tem que haver pessoas não consumindo. Não consumindo, estou querendo dizer consumindo tudo o que vem da indústria. Bom, mas antes da gente falar da indústria no mundo atual, nós temos que classificar os tipos de indústria que existem. E a primeira delas é a indústria extrativa. A indústria extrativa, gente, é aquela que retira da natureza fontes de energia e matérias-primas, como petróleo e outros combustíveis fósseis, ferro e outros tipos de minerais. A construção civil é, é aquela indústria, né, que vai estar encarregada de erguer edifícios, obras de infraestruturas, como prédios comerciais, residenciais, usinas hidrelétricas, rodovias, aeroportos e assim por diante. Temos também a indústria da transformação. E a indústria de transformação, ela vai se dividir em três tipos, que são a indústria de bens intermediários, a indústria de capital, de bens de capital e a indústria de bens de consumo. A indústria da transformação é ela que vai ser a responsável de pegar a matéria-prima e transformar ele em vários tipos de bens. Então vamos lá então, indústria de bens intermediários. Essa indústria, gente, é aquela que pega a matéria-prima que vem da indústria extrativa ou também da agropecuária e transforma em produtos semi-acabados. Ou seja, o aço, a celulose, plástico e tudo que serve de base para produzir outros tipos de artefatos. Temos também a indústria de transformação de bens de capital. Elas vão ser responsáveis por equipar outras indústrias, sejam essas indústrias leves ou pesadas, assim também como setores da agricultura e setores de serviço. E ela vai equipar essas indústrias com maquinários, robôs, máquinas agrícolas, automação bancária. Então ela vai equipar as outras indústrias. E a indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo ela é dividida em duas, que vão ser a indústria de bens de consumos duráveis e a indústria de bens de consumos não duráveis.
Exemplo de indústria de bens de consumos duráveis. Indústria relacionada a geladeira, fogão, automóveis, televisão. Esses são bens duráveis. E os bens não duráveis são aqueles que duram pouco tempo, gente. Calçados, roupas, alimentos, remédios são exemplos de indústrias de bens de consumo não duráveis. E a distribuição das regiões industriais no mundo, ela é bem desigual. Nós percebemos que países como a América do Norte, países da Europa Ocidental, o Japão, na Austrália, estão concentradas a maior parte das indústrias. Percebemos que aqui na América do Sul nós temos regiões industriais, por exemplo, no Brasil e na fronteira do Brasil e na fronteira não, desculpa, e no Rio Grande do Sul com o Uruguai. Vemos também a localização de indústrias na África do Sul. A distribuição das indústrias pelo mundo ela é muito desigual. A gente sabe que os primeiros países a se industrializar foram países da Europa Ocidental, como Inglaterra, posteriormente Alemanha, França, que passaram pela primeira revolução industrial. Foram os primeiros países a se industrializar. E essa industrialização, posteriormente, ela foi para os Estados Unidos, Japão e chegou um pouco mais tarde nos países em desenvolvimento. E isso prejudicou a evolução deles, no que diz respeito à industrialização. São países que estão atrasados em relação às revoluções industriais, por exemplo. Enquanto países da América do Norte e da Europa já estão mais à frente no desenvolvimento industrial, esses países em desenvolvimento ainda estão um passo atrás em relação a eles. Bom, e existem também alguns fatores que influenciam na distribuição das indústrias, na localização delas, como a disponibilidade de capital, lugares onde tem recursos financeiros, a probabilidade de ter a indústria é maior. Oferta de energia, tem que ter energia para a indústria funcionar. Reservas de matéria-prima são importantes também para fomentar a indústria. Uma rede de transporte que dê suporte para a entrada de matéria-prima e o escoamento de produtos industrializados. Mão de obra qualificada também é importante para que a indústria funcione. Os sistemas de telecomunicação, mercado consumidor para consumir os produtos industrializados e centros de pesquisa para desenvolvimento de novos produtos. Bom, e atualmente tem ocorrido o que nós chamamos de desconcentração industrial. As indústrias, primeiramente, elas se localizavam, se instalavam nos grandes centros industriais e também próximo às matérias-primas. Então, a indústria, no começo, ela se localizava sempre onde tinha o mercado consumidor, mais próximo dele, mas também mais próximo de onde existia matéria-prima para a sua produção. Com o desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação, o que aconteceu? Essas indústrias não precisavam mais ficar tão próximos assim à matéria-prima, por exemplo. Elas poderiam se localizar em vários outros lugares, já que houve essa evolução dos meios de transporte, então facilitou o trânsito da matéria-prima de um lugar para o outro, né? E
também com infraestrutura de estrada, tudo ficou mais fácil. Agora a indústria, ela não mais precisa ficar próximo somente da matéria-prima. Ela pode se instalar em qualquer outro lugar e, a partir das infraestruturas de transporte, poder escoar sua produção. Isso fez com que várias indústrias saíssem das áreas de maior aglomeração da população e fossem para lugares menores, onde elas ganhavam incentivos fiscais, muitas vezes espaço para poder construir suas fábricas, teriam menos gasto com funcionários. Uma cidade grande, por exemplo, a indústria ela tem que pagar o transporte do funcionário, a alimentação dele, enquanto se ela se instalar numa cidade menor, por exemplo, ela não terá tanto custo assim com transporte e com alimentação, por exemplo. Terá incentivos fiscais, às vezes o prefeito da cidade ele isenta aquela indústria de pagar um determinado imposto durante vários anos. Pode acontecer. E isso causou o que a gente chama de desconcentração industrial. São as indústrias saindo das aglomerações urbanas e indo para cidades menores. Uma coisa que nós temos que levar em consideração também são os parques tecnológicos. Os parques tecnológicos, pessoal, eles estão relacionados à indústria no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologia. E muitas vezes são associados a grandes universidades, centros de pesquisa, centros de desenvolvimento de produtos. Nós sabemos que nos países mais desenvolvidos, praticamente todas as indústrias elas têm um centro de desenvolvimento, de centro de pesquisa e desenvolvimento. Os países menos desenvolvidos, na maior parte das vezes, esses centros de desenvolvimento de tecnologia estão ligados às universidades. Aqui no Brasil nós temos Campinas como exemplo, a Universidade Unicamp, que é a Universidade de Campinas, como exemplo de desenvolvimento. Nós temos outras universidades da área também. Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, também com universidades que estão relacionadas a desenvolvimento de tecnologia. E pessoal, isso é o que eu queria passar para vocês hoje e até a próxima aula.